O bate-papo de hoje foi com a Cristine Alves, de 25 anos, que morava em Niterói, no Rio de Janeiro, e foi ser au pair em Gante, na Bélgica. A Cristine passou por diversas dificuldades, mas hoje, um ano depois, ela casou com um belga e vai contar toda essa trajetória e essa história aí pra gente. Cristine, como foi essa sua mudança? Primeiramente, parabéns por ter se jogado aí nessa vida e muito obrigada por estar aqui no blog. Obrigada, Thaisa. É sempre bom ajudar essa galera que tá precisando de um empurrãozinho para se jogar, né? E às vezes eu entendo como isso é difícil. Poxa, acho que tudo começou assim no meu caso foi por causa da minha faculdade. Eu cursava História da Arte no Rio de Janeiro e sempre é um curso que você fica sua vida inteira, toda sua graduação vendo coisas que você nunca viu pessoalmente, né? Você vê obras de arte maravilhosas e o sonho é, quero ser que nem meu professor que todo ano vai tirar umas férias na Europa, né? Eu não lembro em que momento da minha vida isso surgiu, eu vou ser bem sincera. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu lembro de uma menina chegar no ensino médio com um folheto sobre intercâmbio e ela falar do programa de au pair. Mas eu tinha 16 anos, não podia ser au pair, óbvio que não. E passou assim. E eu lembro de uma situação, uma senhora que tinha uma filha que morava nos Estados Unidos, que me falou, pô, você não quer ser au pair, não? Eu estava no começo da faculdade, achava isso maior loucura, cuidar de criança em outro país, é meio loucura e tal. Até que quando faltava um ano para eu terminar minha faculdade e a faculdade estava de greve, eu juro para você, de repente eu estava em 100 grupos de au pair no Facebook. E eu não preenchia um requisito básico de ser au pair dos Estados Unidos, que é ter carteira de motorista. E quando a gente começa a ver os programas, você quer ter dinheiro para o programa, né? Você não quer pensar em ter que gastar dinheiro com a mala, você não quer pensar em ter que gastar dinheiro com um documento. Então, assim, não queria ter que tirar carteira para ir para os Estados Unidos. E eu tinha me apaixonado pela Holanda. Nossa, um país minúsculo, andar de bicicleta para tudo quanto é lado. E me apaixonei. Cara, eu acho que isso é essencial para as meninas que querem ser au pair, é definir onde você quer ir. Então, pô, você tem programa no mundo inteiro, né? Eu ficava às vezes, quero ir para a Suécia é maravilhoso, olha que lugar lindo. Mas aí eu fiquei entre Bélgica e Holanda. As duas falam a mesma língua. E num determinado momento eu achei uma família da Bélgica. A Bélgica sempre foi minha segunda opção, mas era minha segunda opção com batata frita, chocolate, cerveja. Quando você decidiu ir morar aí na Bélgica, qual o primeiro passo que você deu? Eu acho que o essencial é você. Os grupos de Facebook hoje em dia têm sido o melhor lugar para você se informar, porque cada país tem sua regra e às vezes as pessoas tiram que a União Europeia é uma regra geral e não é. E a Bélgica precisa melhorar muito no que diz respeito às regras de au pair aqui. Tem regras muito boas e coisas que não são muito bem resolvidas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi justamente o Facebook entrar em contato com outras au pairs. E aqui na Europa existe um site muito famoso, o Au Pair World, que é nada mais que uma rede social, um Facebook da vida, que você faz seu perfil, sua descrição, o que você tem de bom para oferecer, e procura famílias e conversa com essas famílias. Então, quando eu estava no Brasil ainda, eu comecei a ler que a agência não é uma obrigação na Bélgica. E que muitas agências aqui, na verdade, só fazem esse match por esse site, que é de graça. Não dão apoio, não dão suporte. São algumas agências. Agora tem uma agência representante no Brasil que faz a Bélgica, mas que, se você parar para pensar, você vai pagar 3 mil numa agência no Brasil que a representante dela aqui é de graça. Então, como não existe uma obrigatoriedade, eu comecei a ler que tinha como eu me jogar sem isso. E, a princípio, pode parecer muito louco, mas, na realidade, é uma coisa de confiança. Você tem que confiar na família que você teve o seu match, que é como a gente chama, assim como no Tinder, né? Você tem um match.
E, obviamente, como o governo não tem umas regras muito boas, às vezes acontece em uma família ou outra estarem fora do programa, não respeitarem as regras e tudo mais. Mas a partir do momento que você encontrou uma família, os dois conseguem fazer todo o processo do visto juntos. Então, por isso que você não precisa de um intermediário. Às vezes, uma família quer uma agência ou outra para não ter que ter problema com ir em prefeitura, mandar. Existe muito vai e vem de documento para quem está no Brasil. Então, eu resolvi fazer assim. Não quero pagar agência. Eu quero. Se eu vejo todo mundo indo assim, eu sei que eu sou capaz de ir assim. E foi assim que eu vim. Apesar de que eu vim de uma forma que eu não aconselho ninguém a vir. Eu fui ludibriada. Eu tive um médico, uma família que parecia ser uma família boa demais, para ser verdade. Você vai cuidar de adolescente, ou seja, poxa, adolescente hoje em dia só quer ficar na internet. Você só tem que organizar um pouco a vida deles, foram o que me disseram. E a família estava num desespero, porque precisavam de uma menina urgente. E olha, venha como turista, que aqui há essa possibilidade de você tirar o visto aqui. Verdade, foi o que eu fiz. Mas essa família me enganou quanto a quantidade de horas, quanto o próprio tratamento deles. Eu cheguei lá e era pessoas que estavam acostumadas a ter uma au pair ali para ser um saco de pancada da família. Isso existe, infelizmente. Então, a gente acabou resolvendo, não vai dar certo. E, óbvio, eu fiz tudo que me falaram para fazer. Conversa com as au pairs anteriores. Só que as au pairs anteriores ficavam com medo de me contar porque achavam que eu tinha que passar que eu tinha que ir para a Bélgica de qualquer forma. Não era que, não vou contar porque a família é ruim para não estragar o sonho dela, sabe? Pô. E quando eu passei, e o mais bizarro foi no dia que eu decidi sair da casa, a ex-au pair, que não era brasileira, veio me perguntar como é que estão as coisas aí. E eu falei, olha, não tá bom, eu vou sair da casa hoje. Aí ela pediu para eu contar, me conta o que aconteceu. E eu contei o dia a dia, as coisas. Aí ela me disse, a mesma coisa aconteceu comigo, mas eu tinha vergonha de te contar, porque há medo, receio de alguma represália e não sei o quê. E foi dessa forma que eu aprendi Caramba. que não existe atalho. Saí da família com... Eles não me pagaram, eles falaram que só eu me pagar no último dia que eu saísse, no dia estabelecido por eles. E hoje em dia, se eu quisesse, eu podia muito bem denunciá-los e tudo mais, mas eu também acho que as coisas vão vir para essas pessoas na hora certa. Mas eu consegui virar o jogo. E nisso, toda vez que eu vejo uma menina no Facebook perguntando, poxa, vou de turista para adiantar, eu falo, não vem. Enquanto o governo não mudar as regras para o nosso bem, esse tipo de coisa, infelizmente, ainda acontece. Mas, de uma forma geral, assim, é Facebook, Au Pair World e fuçar, né? Ter paciência, que é o que essas meninas não têm hoje em dia. Paciência, fé no pai que o match vem. Não, a pressa não ajuda no intercambista. Eu acho que essa coisa do tenho que embarcar, você não tem que embarcar logo. A Europa estava ali te esperando desde antes de você nascer e vai continuar ali. E você foi como turista, então, nesse primeiro momento? Eu fui como turista, a família me fez uma carta convite, e eu vi outras meninas que tinham feito a mesma coisa. Só que assim, poxa, é família e família, situação em situação. Aqui na Bélgica tem um problema muito grande de burocracia, que é a regra de uma prefeitura não vale para outra. Então, se eu te disser assim, olha, Thaís, aqui em Ghent, facinho você tirar o visto de turista, vem. Não é regra, pode não acontecer em Bruges, em Bruxelas. Tanto que a gente nunca viu ninguém que tenha ido para a Valônia, para a parte francesa, assim, porque, pelo que a gente sabe, até agora isso não é permitido lá, mas aqui em Flandres é permitido. Nossa, então tem regras diferentes dentro do mesmo país, né? Você tem a regra geral do programa, mas existem algumas documentações que pedem aqui, não pedem em outra cidade. E isso até depois, não só o programa de au pair, né? Isso também rola para quando você vai para o processo de casamento, visto de estudante eu não sei muito bem,
mas a prefeitura pode dizer o que eles querem. Então, por exemplo, eu precisei de uma certidão de nascimento nova para tirar minha residência, que é, a gente chama de identidade, mas não é identidade, é o cartãozinho, né, eletrônico, que nenhuma menina precisou, assim como tem gente que precisa de antecedente criminal, tanto civil quanto federal, e tem prefeitura que não pede. Então, por isso que assim, você tem que confiar muito na sua família, porque sua família tem que ir na prefeitura pedir tudo que você precisa. E às vezes acontece muito de menina vem para cá, não, vou só com tradução do meu diploma, porque é o B que o básico que você precisa. Tradução do seu diploma, tradução do seu certidão de nascimento, aí chega aqui a prefeitura, daqui a um mês você tem que me dar um documento seu que está lá no Brasil. Esse é o ponto, né? De você não atropelar para não sofrer aqui. Você não tem a necessidade de sofrer aqui, se você fizer tudo certo no Brasil, sabe? Quanto custou esse seu processo para você chegar aí na Bélgica? Então, como turista, o processo é um pouco mais barato, né? Porque você tira os documentos aqui e muita família propõe essa ida como turista, inclusive, porque, por exemplo, você precisa se consultar num médico no Brasil, ligado ao consulado belga, e eu não sei quanto está aí no Rio de Janeiro, mas eu sei que em São Paulo, uma consulta desse médico custa uns R$ 300. Então, eu tinha vindo para uma família, que era família de médicos, então eles me falaram assim, olha, pô, isso aí a gente desenrola. Então, assim, o meu custo... e outra, algumas famílias, não são todas, isso não é regra, isso é desenrolar, e se você conseguir desenrolar, tem família que paga passagem. Essa minha família me reembolsou a minha passagem. Eu paguei do meu bolso, cheguei lá e eles me pagaram de volta. Tanto que esse foi um dos motivos pelo qual eles acharam por bem não me pagar no final. O que acontece geralmente quando as meninas vão com visto? A família paga a taxa consular, que é uma taxa que você tem que pagar numa conta belga, ainda estando no Brasil, em euros. Então, o que a maioria das meninas fazem? Poxa, família, você não pode pagar essa taxa para mim? E aí desenrola também a passagem, meio a meio, reembolso. Algumas meninas pedem para ser descontadas no salário, que eu não acho legal, e é ilegal. Se o governo vê que você está recebendo menos, pode ter problemas. Então, por exemplo, os meus gastos foram muito mais, assim, tradução aqui de documento, que tradução não é tabelada. Então, poxa, não dá para você dizer, né, quanto custa, mais ou menos. Mas eu sei que, assim, os meus custos não passaram muito dos R$ 5.000 no total. E isso varia muito se você pegar uma passagem muito boa. Às vezes acontece, minha passagem foi $500 sem as taxas. E foi, $500 não, €500, e foi um valor até muito bom. As traduções aqui variam em torno dos €50 por página, €60 e tudo mais. E aí você começa a estar... No meu caso, quando você vem de turista, você paga uma taxa de uns 200 e poucos, que é a sua troca de status. E coisas pequenas, né? Tipo, você vai ter que pagar pela sua identidade. Então, quando você já está regularizado com a família, você pode pedir por família, me dá €25 para fazer identidade, ou alguma coisa assim. Mas eu sei que para as meninas que estão no Brasil, mesmo indo com o visto, esse valor não altera muito, não passa muito, assim, 5.000 sendo bem generosa, sabe? Botando um valor assim, poxa, se você tivesse dinheiro, você vai confortável. E numa agência, quanto seria, você sabe? As agências têm cobrado em torno de 3 por aí, mas eu acho que eles não incluem a passagem, porque agora só tem... Porque para a Bélgica, agências do Brasil só tem uma, se não me engano. E, como eu disse, a agência deles aqui é de graça. Então, às vezes, é mais fácil você entrar no site da agência aqui, se cadastra, se você quiser mesmo um acompanhamento, ter um coordenador, alguém que possa te ajudar, mas isso é muito relativo. Aqui, existe uma ONG aqui, que cuida de trabalhadores de domésticas, de empregadas domésticas e de au pairs, em qualquer situação, legal ou não.
E aí o cara estava me explicando, as agências na Bélgica não existem, não tem nenhuma regulamentação. Então, se eu quiser aqui, da minha casa, abrir uma agência, posso abrir uma agência. Tranquilo. Então, não existe muita credibilidade dessas agências para o próprio governo. Porque eu já vi casos, desde que eu cheguei, de meninas que estavam por agência, a família chutou e ninguém quis saber. Ah, não, volta para casa que é melhor. Você já tem sua passagem, volta para casa. Como tem a mesma agência botou no Facebook, você saiu da família? Você precisa de alguém urgente? Precisamos de au pairs urgente. Então, eu, particularmente, não recomendo uma agência. Eu acho que é um gasto de dinheiro que você não precisa ter. Se você quiser uma agência, se cadastre nas agências daqui, que são gratuitas para au pair. Quem paga é a família, para ter o serviço, né? E, Cristine, se você não gosta da família, você sabe se a agência faz alguma coisa por isso? O problema que você teve, você sabe se a agência teria interferido de alguma forma? Olha, deveria, porém, quem paga é que escolhe a banda para tocar, né? O que a gente percebe, porque não tem como não comparar o programa com o programa em todo o resto do mundo, né? Nos Estados Unidos você tem a coordenadora, que se você for expulso, você vai para casa dela. Você tem o diretor do programa e você tem um telefone do governo que você pode reclamar. Na pior das hipóteses, você chama a polícia. Aqui, a própria investigadora concordou que, poxa, chamar a polícia é um pouco demais, né? Então, a gente não tem muito o que fazer. Essa família me chutou, quer dizer, eu quis sair, eu não estava aguentando mais a pressão, um ar terrível. Só que assim, eu ia chamar a polícia. Eu fui para casa de uma amiga, que também era au pair, a família dela me aceitou lá, fiquei uns dias lá. E as agências geralmente ficam do lado das famílias, eles não querem ajudar as meninas, porque às vezes eles vão ficar assim. É mais porque eles preferem acreditar na galera que está pagando mesmo, infelizmente. Eu vejo na situação da família que eu estava, que era uma família com muito dinheiro, uma mãe com uma lábia. Nossa, eu me sinto ingênua da lábia que eu caí, de fato, assim. Então, a gente fica meio preso, a gente não quer chamar a polícia, porque realmente, a polícia aqui não tem muito a ver, sabe? A gente chama o cara da Orca, que é essa ONG, e ele, dependendo da sua situação, ele também fica tipo, poxa, não sei. O que você tem que fazer o que eu falo para todo mundo, quando você chega aqui, faz amigo, não importa, faz amigo, para você ter onde ficar numa situação dessa. Porque aí, você tendo onde ficar com o computador, você senta e procura família, entendeu? Às vezes acontece de minhas não acharem e voltarem, às vezes acontece, pô, eu acho que foi um milagre, uma sorte, não sei, que eu achei a família na mesma cidade, não queria sair daqui, esse é o mais complicado, né? Às vezes você não, eu não quero ir para Valônia, não quero aprender francês, aí só surge família lá e tem que ir para lá. Eu tive uma amiga aqui, a Luana, e maravilhosa, inclusive, que teve 2 rematches, que é como a gente chama, né? Um outro rematch, mal sucedido. E a lei da Bélgica diz o quê? Você só pode mudar de família uma vez. Então, se a sua segunda família for tão ruim quanto a primeira, ou você aguenta, ou você vai embora. Ou você denuncia. E aí que tá, você vai que ninguém quer se arriscar e ir para a corte contra uma família, entendeu? Eu queria saber um pouco de você. Como é que era essa família nova que te acolheu também? Pois é, não. Eu acho que, poxa, não podia ter sido melhor. O mundo de au pair tem várias coisinhas, assim, vários detalhezinhos que você tem que prestar atenção. Eu estava de rematch procurando família. E não aparecia nada na minha cidade. Aí, ou às vezes aparecia uma família que queria alguém com carro, ou então num lugar mais longe. Eu cheguei numa entrevista de uma mãe brasileira com um pai belga, não tinha gostado da família. Você fica um pouco mais exigente, porque você já passou, mesmo que eu fiquei 1 mês e meio na primeira família, então você já passa a ver, olha, isso não sei, horário e tal. E eu achei essa família. E essa família estava assim, somente Filipinas. E aí acendeu o red flag e eu falei assim, mas vou tentar.
Mandei uma mensagem para eles, eles falaram, vem aqui na nossa casa, vamos conversar pessoalmente, por que não? A gente mora perto. Cheguei lá na casa, incrível, nunca tinha tido au pair nenhuma. Ainda iam construir o quarto, então eu acompanhei o processo, eu pude escolher um móvel ou outro. 2 meninos maravilhosos, são os amores da minha vida. Nunca achei que eu ia me apaixonar tanto por uma criança que não fosse minha. Só que aí existem uns problemas. Eles não falavam inglês nenhum, e a sorte é que eu já tinha terminado o primeiro básico, nível básico, que é obrigatório você fazer aqui, estudar holandês aqui enquanto você... o seu ano inteiro. Então foi um pouco difícil no começo, mas aí a família me acolheu de uma forma maravilhosa. Claro, para mim não existe família perfeita, mas era uma família que era uma mão lava a outra, a gente se ajuda. Meu até então namorado tinha acesso à casa, ele convivia com as crianças, a gente saía com as crianças, inclusive juntos, então eles me deixaram muito à vontade. A gente nunca precisou brigar por nada, era tudo, vamos sentar. Se eu quisesse uma folga a mais ou outra, por algum motivo, a gente se acertava e foi muito bom. Não trocaria eles por nenhuma outra família. Eu acho que também tem uma coisa da sua personalidade, sabe? Com certeza. Então, assim, poxa, tem famílias aqui que querem você no final de semana almoçando juntos, se é coisa do parte da família. E a minha família não me obrigava a esse tipo de coisa, que eu também não me sentia tão à vontade, mas também não quer dizer que, poxa, às vezes eu fosse no churrasco ou que a gente se desse muito bem com os avós das crianças. Então, eu acho que para cada menina existe também um perfil de família. Como é que é o salário de au pair? O salário de au pair mínimo aqui são 450 euros. Não caia na ideia de que eu vou para a Bélgica porque a Bélgica paga mais. Isso é por mês? Por mês. Porque o que acontece? Custo, né? Cada país tem sua própria economia, assim, das coisas. Então, por exemplo, na Alemanha, o salário é 260. Todo mundo fica assim, 260 euros por mês, você não faz nada, né? Mas tem garota que ainda tá aí viajando, comprando coisa. Mas é porque quando eu vou para a Alemanha, nossa, eu tô rica. Maquiagem, nossa, maquiagem é metade do preço do que a Bélgica tá. Mas é relativo, entendeu? Então, assim, não caia nessa que na Bélgica é tanto. Mas o que acontece? A regra aqui são 20 horas semanais. É humanamente impossível você ser au pair e trabalhar 20 horas semanais, que dá 4 horas por dia. Você trabalhar 4 horas por dia é mais ou menos você trabalhar 1h30 de manhã e o resto à noite, o que é impossível. As famílias aqui têm uma demanda muito maior por isso. Eu trabalhava, em média, 35 horas semanais. Talvez eu devia ter dito que eu gostaria de um extra, sim, mas eu não quis ter um certo climão com a família, assim, olha, vocês estão passando aí 15 horas, vamos cobrar aí essas horas? Mas eu vejo que a média das meninas ganham entre 500 e 550 euros, assim, no mês. Alguns por passar roupa, alguns por uns babysitting overnight que a família paga, entendeu? Eu não cobrava babysitting, por exemplo. Não, a gente quer que você trabalhe hoje à noite. Você fique até 2 horas da manhã. Aí eu pedi, meu namorado pode vir para cá uma sexta-noite? Pode, então, beleza. O salário mínimo daqui da Bélgica, se não me engano, é 1.300 euros. Então você vê que rola uma discrepância, né? Então, por isso que o programa de au pair em qualquer lugar do mundo sempre será uma forma barata de você ter uma babá. Ela vai morar na sua casa, vai comer da sua comida, uma boca a mais, só botar uma água no feijão, um pouco mais ou menos assim. Se você pagar, por exemplo, uma babá aqui que vai trabalhar um horário comercial, não vai poder dormir na sua casa, você tem que dar férias, tem que dar tudo, e tem que pagar 1.300 euros no mês, vamos pegar uma au pair, porque a lei daqui é tão ruim para au pair, que como a gente não recebe um salário mínimo e não trabalha um mínimo de horas, que são 30, a gente não tem direito a férias, como na lei, né? Tipo, uma semana a cada 6 meses. Mas aí,
uma dica que eu falo para as meninas é, já deixa isso acordado desde quando você chegar. Olha, eu quero ter férias remuneradas, dia tal, 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 tal. Porque tem família que mete o louco. Ah, não, você não sabia que isso não é legal? Que eu não tenho obrigação? E você não pode engolir isso. Você tem que falar, eu sei que é obrigação, mas você trabalharia sem férias? Acho que ninguém aqui trabalharia. O que às vezes acontece a família já boa tem as dica. férias. A família já tem as férias dela e vai falar, ó, vamos sair então de férias na mesma semana. Entendeu? Agora, né, nessa época do meio do ano, muita família sai de férias. Então, ó, vamos sair, você vai. Como tem família que, na realidade, paga, né, para as meninas viajarem junto, que aí já é o milagre. Tipo assim, tem família que, não, toda viagem você vai junto. Então, pô, tem menina que viaja o mundo muito mais fácil, porque tá trabalhando também, né? O que não foi meu caso. Eles viajar e falar, você fica. Mas assim, é aquela coisa, né? Dependendo da família, é uma viagem boa. Dependendo da família, é uma viagem ruim, porque aí você não tem um schedule bom, né? Você vai trabalhar. Ou às vezes tem família que vai querer botar você para dormir junto com a criança. Então, depende do que você gosta, do que a família vai te propor, né? Eu tenho uma amiga brasileira aqui que trabalha para brasileiros que, pô, eles levam ela para tudo quanto é lugar, mas eles são parceiros, entendeu? Pô, rola tudo muito bem. Como tem menina que fala, pô, é chato, é legal os primeiros dias, mas aí depois você não tá viajando para você, não pode, vamos pegar, vamos fazer uma noitadinha que amanhã... Não é, né? Você me falou do seu namorado. Que você começou a namorar aí. Conta pra gente como é que foi esse namoro e como é que desenrolou esse namoro até hoje. Então, pô, isso foi... Quando a gente chega aqui, principalmente ao pair, né? Quando você faz intercâmbio de estudo, pô, você tem as pessoas que estudam com você, da sua sala. Mas quando você é ao pair, 90% das suas amizades são mulheres. Porque, pô, quando eu cheguei aqui em Ghent, tinha um au pair, um male au pair, e eu nunca ouvi, não conheci, ele foi embora. Então, assim, pô, você tá rodeada de mulher, papo calcinha 24/7, e você quer conhecer gente, né? Então, poxa, não existe, a não ser as óbvias que vem namorando, né? Nenhuma menina que não dê uma chancezinha para um aplicativo, né? Alguma coisinha assim. A gente fica zoando que, pô, Tinder é traça ou repassa, né? É um joguinho. E às vezes acontece. Eu passei por situações aqui. Eu conheci malucos e eu tenho... Todas as minhas amigas conheceram um maluco também. Essa cidade, esse país não tá imune de gente doida. Mas num desses aplicativos eu conheci meu namorado. E foi muito cedo, assim, em 3 semanas que eu tava aqui, eu comecei a trocar uma ideia com ele, foi no OkCupid, e... vamos sair. E eu sou assim, eu não aguento ficar cozinhando, sabe? Então, tipo, pô, eu comecei a falar com ele na terça, vamos no sábado que vem sair? Eu falei, pô, vamos. E aí eu conheci, e ele pessoalmente teve uma namorada à distância por 8 anos, então no começo a gente não sei se vai rolar muito envolvimento, não, porque você vai embora, né? Então ficava assim meio tipo... Só que a gente se apaixona, né? Quando a gente vê, a gente tá lá. E eu mandei a real, botei na parede, eu falei assim, eu vou embora, mas eu não vou ficar, você não vai ficar me cozinhando por 1 ano. Eu tô apaixonada, eu gosto de você, tô a fim de ficar com você. Então, vamos deixar para decidir quando estiver perto de ir embora? E aí, vou abrir um parênteses. Quando eu cheguei aqui, meu bonde era eu e mais 2 meninas, uma mexicana e uma filipina. E todas desiludidas, todas passaram por um maluco. E nessa época, as 3 começaram a namorar. E a gente ficava achando graça, né? Nossa, também tá namorando, pô, quem diria, né, pô? E aí o tempo foi passando, e eu teria que ir embora em abril, né, desse ano. Quando foi dezembro, eu estava me arrumando, me programando para fazer uma viagem com os meus pais, que eles vieram me visitar. Eu cheguei para ele e falei assim, olha só, eu tenho que começar a ver passagem para voltar para o Brasil. Ou começar a ver família para ser au pair em outro país.
Então eu pensei, vou começar a ver família para Holanda. Comecei a ver família para Holanda, comecei a ver passagem para o Brasil. E aí entrou a crise, no relacionamento, não crise, né? Mas o caô todo. Vão ficar, não vão ficar, vai acontecer, não vai. E aí a gente viu de fazer o partnership, que é o visto de parceiro, aqui na Bélgica. Só que tinha um porém, você tem que estar 2 anos junto com a pessoa. E a gente não tinha 2 anos juntos, a gente ia fazer 1 ano juntos. E lendo o que a gente precisava de documento para o partner e para o casamento, e para se casar, a gente se olhou e falou assim, olha, eu acho que dá no mesmo se a gente se casar. Tem gente que diz que não, né? Porque assim, pô, se não der certo, e aí é um pouco mais complicado. Aí eu fiquei assim, eu não quero que não dê certo, eu quero que dê certo. Então a gente chegou à conclusão, vamos nos casar? Vamos nos casar, então. E aí, o parêntese, a mexicana e a filipina também se casaram. Mentira! Então, toda vez que a gente se encontra, a gente ri disso. De tipo, cara, um dia a gente estava sentada na beira do rio, reclamando de homem, e as 3 se amarraram com belga, e as 3 casaram. E aí é a whole new world, né? É toda uma situação nova que acontece. E aí, galera, estão gostando da entrevista com a Cristine? Apesar das dificuldades, até que ela conseguiu se sair super bem, né? Mas agora vem dar uma olhadinha na segunda parte, onde ela conta sobre o casamento e como é que ela está fazendo para se inserir na cultura e nas burocracias do país.